Jesus, amém? Aleluia. Amém, amados? Como você se encontra nesse exato momento? É uma pergunta retórica para você. Como você se encontra nesse exato momento? Amém, irmãos? Hoje foi um dia que eu falei: Senhor Jesus, me dá graça, me sustenta e me fortalece. Começou a me dar uma febre, começou a me dar um mal-estar, e eu falei: sangue de Jesus tem poder, e eu repreendendo, eu falei: aqui não, mas Deus me deu graça, e aqui estou para a glória do seu santo nome, amém? O Evangelho de Lucas, amém, irmãos? Do seu capítulo 1, do verso 5, aleluia. Irmãos, foi uma luta para mim entrar nesse Evangelho de Lucas, porque eu não gosto de repetir as mensagens que eu prego, sempre prego pegar um livro diferente, e tudo que eu abria, que é esse mês, que é o mês de abril, eu leio esse mês de Lucas, e eu li todos os capítulos, e Deus não fazia entrar na minha cabeça de jeito nenhum, irmãos, de jeito nenhum. Eu falei: quer saber uma coisa? O Espírito Santo de Deus não está nesse negócio, é para mim ler o capítulo 1, e não ia, irmãos, eu abria outro, mas eu já li isso daqui, e eu já li esse capítulo, eu não vou, o Espírito Santo falou assim, e não foi, travou assim, eu falei: amém, Senhor, vai ser o capítulo 1, e aí Deus mostrou, e aqui estamos para a glória do nome de Jesus, amém? Nos dias do rei Herodes, da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os seus preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte do lado de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. E vendo-o Zacarias, turbou-se, apoderou-se dele e o temeu. E disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te darás à luz a um filho, a quem darás o nome de João. E em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho, e minha mulher avançada de dias. E respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te, a trazer-te essas boas novas, aleluia. E todavia ficará mudo, e não poderá falar, até que o dia em que estas coisas venham a realizar. E se porquanto não acreditasse nas minhas palavras, as quais o seu tempo se cumprirão. Bendito Deus, eterno Pai, nós nos encontramos na Tua casa, na Tua presença, e sabemos, meu Deus, que o Senhor já faz presente neste lugar. Eu sei, meu Pai e meu Deus, que cada irmão, Senhor, que entrou na Tua casa não sairá da mesma maneira, Pai. Que o Senhor possa nessa noite levar a sua mente cativa ao senhorio de Cristo, e no nome de Jesus, Pai, manifesta o Teu poder,
poder, é a tua graça e o teu Espírito, Pai, e que nada, Senhor, absolutamente nada, saia da minha boca sem que não seja a tua vontade, é o que eu te peço, no nome de Jesus. Não deixe de sentar, irmão, sem dar um glória a Deus, um aleluia, nesta noite, aleluia. Obrigado, Senhor da glória, oh Espírito de Deus. Irmãos, Deus é maravilhoso, amém? Como introdução, eu quero dizer assim, começa contando sobre os pais de Jesus, o nascimento de seu primogênito, João Batista, a viagem de José e de Maria a Belém, onde Jesus nasceu, numa manjedoura, e a genealogia de Cristo. O ministério público de Jesus revela a sua perfeita compaixão e perdão através das narrativas do filho do pródigo, do homem, do rico e do Lázaro, e do bom samaritano. Por fim, Jesus é traído, julgado, condenado e crucificado. Entretanto, a sepultura não pôde prendê-lo, aleluia. Sua ressurreição garante a continuação do ministério que o Senhor o concedeu para salvar a todo perdido. Lucas é o único evangelho endereçado a uma pessoa, Teófilo, e o evangelho com mais detalhes sobre o nascimento de Jesus, data provável 60 depois de Cristo. Amém, irmãos? O tema dessa mensagem diz assim, irmão, todas as músicas que nós cantamos nesta noite, adoramos ao Senhor, ela faz correlação com tudo que nós vamos ouvir do tema dessa mensagem. Aquele que te faz a promessa é fiel para cumprir. Repetindo, aquele que te faz a promessa é fiel para cumprir. Porque diz assim, não chore. Quantas vezes, meu irmão, nós estamos na casa do Senhor, talvez você na sua casa, e você abre a sua boca para chorar, para bendizer e para engrandecer o nome do nosso Deus. Mas eu quero dizer uma coisa muito importante nesta noite, irmãos. Nós vemos a história de um sacerdote que tinha já avançado de idades, provavelmente a sua esposa, alguns historiadores, entre 60 e 70 anos, e ele foi um homem justo, piedoso, um sacerdote que fazia a vontade de Deus, e nós olhamos que no contexto desse livro, nós olhamos que o período ao qual Zacarias se encontrava, a nação se encontrava corrompida, o sacerdócio meio bagunçado, o povo uma decadência espiritual, mas nós olhamos e vemos, meu irmão, que no meio de toda essa bagunça, dessa balbúrdia, há pessoas, há homens, mulheres que se encontram irrepreensíveis diante do Senhor. Amém, irmãos? Você é uma dessas pessoas irrepreensível. Tome para você nessa noite, tome posse disso para você, porque nesta noite, irmãos, aquele que te faz promessa é fiel para cumprir. E cada canção que nós cantamos e adoramos ao Senhor, meu irmão, dentro do meu íntimo, eu chorei para a glória de Deus, porque eu tomei para mim posse de todas as canções que nós cantamos e adoramos ao nosso Deus, e nós temos que entender e entregar isso ao Senhor, como um senso agradável ao nosso Deus. Amém, irmãos? E eu coloquei aqui, qual a relevância da atitude de Zacarias para os nossos dias hoje. Nós olhamos e vemos que Zacarias estava fazendo um serviço, que ele foi, nada é sorte, meu irmão, está marcado sorte aqui, não tem para o Senhor, foi um acaso, foi um acidente do destino, não. Deus dá começo, meio e fim na vida de um crente. Você não está aqui, não é salvo, não é lavado, não é remido, porque você caiu de paraquedas, não, porque Deus te escolheu. E as nossas orações todos os dias, meu irmão, as nossas orações são ouvidas diante do Senhor. Em meio às guerras, em meio às lutas, Deus nos ouve, e no tempo desejado e oportuno dEle, Ele fará justiça nas nossas vidas, no nome de Jesus.
seja seu filho, seja sua esposa, seja seu marido, seja toda a sua parentela, meu irmão. Deus nos conhece e Ele sabe de tudo aquilo que nós passamos, pensamos e desejamos, e tudo que sai antes de sair dos nossos lábios, Ele já conhece. E eu coloco aqui nesta noite mais para você entender, a postura de Zacarias remete a alguém que você conhece, ou conheça, a postura dele, porque nós olhamos e vemos, meu irmão, que ele se encontrava dentro do santuário, um lugar que não entrava qualquer pessoa. Naquele momento, irmão, que ele adentrou naquele dia, já estava tudo preparado, organizado, feito com todos os requintes da glória de Deus para se manifestar. Ele entra, oferece incenso no templo, e de repente, ao lado direito, se encontra Gabriel, e ele diz bem, para nós entendermos, que diz assim, que tinha ouvido todas as suas orações que tinha feito ao Senhor. Se nós formos analisarmos, irmãos, aquele homem tinha tudo que todo homem gostaria de ter, aos olhos de Deus, e os olhos de Deus, e o Espírito Santo pede ao Lucas, que colocasse que ele fosse irrepreensível. Isso foi as palavras que o Espírito Santo de Deus incumbiu para que Lucas colocasse. E muitas das vezes nós olhamos e vemos que aquele homem tinha a sua esposa, tinha tudo, mas ele não tinha um filho. E Deus, na sua velhice, Deus olha para ele e o presenteia a ele, faz esse encontro dele se encontrar com um anjo do Senhor e dizer para ele as palavras que muitas das vezes diz assim: e disse-lhe porém um anjo, versículo 13, e disse porém um anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel tua mulher, te darás à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Irmãos, nós olhamos e vemos todos os dias, que o objetivo nosso é agradar o Senhor em espírito e em verdade, mas nada, absolutamente nada, foge do âmbito do Senhor na sua vida, nada foge do propósito do Senhor para mim e para a sua vida, amém, irmãos? E o primeiro ponto dessa mensagem diz assim, a incredulidade. Lucas 1:5 diz assim, só vou ler só 6 versículos. E nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, sua mulher, era das filhas de Arão, e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente todos os preceitos e mandamentos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, e aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem de seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. Irmãos, nós olhamos e vemos que naquele tempo o povo estava em decadência espiritual e em N situações diárias, mas nós olhamos e vemos que muitas das vezes no nosso meio hoje, irmãos, há uma coisa que tem mexido com Deus, que é a nossa incredulidade diante dele. Nós vamos olhar para esse personagem, vai olhar para ele, e você vai olhar no contexto dele que o anjo lhe faz uma promessa, fala que ele terá um filho, mas ao mesmo tempo dentro dele, muitas vezes dentro de nós, irmãos, dentro de mim e de você, e diante da sociedade aí fora, nós duvidamos daquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. Nós vemos que Deus faz todos os dias, mas mesmo assim, dentro de nós, há incredulidade, há dúvidas, há incerteza. E eu coloquei assim, eram tempos difíceis para a nação de Israel. O povo não sabia qualquer palavra profética de Deus. Havia 400 anos desde que Malaquias havia prometido a vinda de Elias. Malaquias 4, 5, 6. Os líderes espirituais estavam presos à tradição, e seu rei Herodes, o Grande, era um tirano. Em algumas
em alguns casos, a corrupção. Porém, por mais difíceis que sejam os tempos, Deus sempre tem servos consagrados e obedientes. Amém, aleluia. Irmãos, os dias têm sido difíceis, trabalhosos, mas em nome de Jesus, você tem se consagrado ao Senhor, o Senhor tem ouvido a sua oração, e o que eu tenho que dizer para você, irmãos, para mim todos os dias: não temais, nem vos assusteis, porque eu sou o teu Deus. Isso é para mim e para você todos os dias, irmãos, independente do que nós possamos passar, independente que o mundo esteja de cabeça para baixo, você é filho amado do Senhor, e Deus não te desampara em momento algum. Sabe por quê, irmãos? Nós temos promessas, e a maior promessa de um crente, irmãos, é estar com o Senhor na glória. Carro, casa é bom, irmãos, mas não tem coisa maior de quando um dia o Senhor nos chamar. Eu não sei quando eu vou morrer, irmã, pastora Sônia. Eu posso ir antes da senhora. Qualquer um irmão aqui. Até a gente fala da morte, mas eu prefiro hoje, irmãos, morrer com Cristo do que viver talvez mais 30 anos e se perder. Não é verdade, pastor? Então nós temos que muitas vezes nos alegrar, e isso que eu quero que você nessa noite entenda. Porém, por mais difíceis que sejam os tempos, Deus sempre tem servos consagrados e obedientes. Continue, irmão, no nome de Jesus, mesmo que haja muitas vezes a incredulidade humana venha sobre nós, Deus é maior nas nossas vidas. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Muitos gostariam de estar aqui nesta noite, mas não tem força, mas Deus tem capacitado você. Nós não temos, meu irmão, motivos para abandonar o Senhor, pastora Sônia. Nós não temos, irmãos, não temos. Com todas as nossas falhas, nós não temos motivos. Quantas curas, quantos livramentos, quantas coisas Deus fez na sua vida. Deus nos deve nos dar casa, da esposa, da marido, filho, dá vitória para você, e você tem que glorificar Ele. Se você ainda não ganhou um lápis do Senhor, continua crendo que Ele vai te dar esse lápis. Eu não quero um lápis, eu quero um estojo, meu irmão. Quando a gente era criança, eu falava para minha mãe, eu quero aquele estojo de madeira, da Hot Wheels, meu irmão. Eu não sabia nem falar direito, mas era aquilo que eu queria com 7, 8 anos. E hoje, irmãos, você nem imaginava com 7, 8 anos lá, hoje você é bem sucedido, é filho do Deus Altíssimo. Talvez possa faltar algumas coisas, mas são coisas que são muitas vezes são insuficientes para que você venha abandonar o Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. O segundo ponto diz assim: um sacerdote fiel. Lucas 1, dos 5 ao 7 diz assim: e nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Eu coloquei aqui um sacerdote fiel. Coloque para você nesta noite um Renato fiel, uma Sônia fiel, uma Patrícia fiel, uma Luciana fiel. Diga isso para você, irmãos. Você tem essa ousadia de falar o teu nome nesta noite? Eu, Renato, sou fiel. Diga isso nesta noite. Um sacerdote, uma sacerdotisa fiel na presença do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Muitas das vezes nós temos muitos motivos para agradecer o Senhor, e Deus teve a ousadia, a incumbência de olhar para esse homem e mostrar no meio de uma geração perversa que há homens de Deus irrepreensíveis que o adorem em espírito e em verdade. Muitos podem olhar para nós e para nós e falar: nossa, não fala palavrão, não entra na nossa rodinha. A gente conversa tudo, meu irmão, mas uma coisa diz assim: sede santos porque eu sou santo. Deus olha para mim e para você, não importa, meu irmão, se você é pastor, presbítero, se você já quer ser Jesus Júnior, se você quer ser apóstolo, bispo,
Não importa, meu irmão, o que o Senhor quer de mim e de você, não é verdade, pastor? Que nós venhamos ser servos do Deus Altíssimo. Que você, onde você botar a planta dos seus pés, irmão, os demônios hão de recuar em nome de Jesus. Pessoas que possam estar atribuladas, vão sentir a presença de Deus na sua vida, ou vão se sentir incomodadas, porque a glória de Deus habita dentro de você. Onde há o Espírito de Deus na sua vida de alguém, irmão, há incomodação sim, porque a luz não jamais vai se misturar com as trevas, é que nem a água e o óleo não se misturam, irmãos. Assim é o crente, cheio do poder e da graça de Deus. Eu sou imperfeito, meu irmão, tenho as minhas falhas, tenho as minhas, sim, tenho, e Deus tem que trabalhar muito em mim, mas uma coisa eu sei, que o Deus Altíssimo, o Espírito de Deus habita dentro de mim, e que eu dependo dele, e sou escravo do meu Jesus, que tanto me ama e morreu por mim. Nunca tenha medo de dizer assim, irmão, eu sou escravo do Senhor, porque nós somos, porque Ele nos amou primeiro, amém, irmãos? E eu coloquei assim, Zacarias, Jeová se lembrou, e Isabel, Deus é o meu juramento. Era um casal piedoso, ambos permaneciam a linhagem sacerdotal. Os sacerdotes eram divididos em servos, em serviços no templo. Está lá em 1 Crônicas 24. E cada sacerdote servia no templo 2 semanas por ano. Olha o privilégio, meu irmão, para você ver, apenas da iniquidade do seu redor, Zacarias e Isabel obedeciam a palavra de Deus fielmente e eram irrepreensíveis em sua conduta. Alguém faz a diferença. Onde quer que nós possamos estar, irmão, tem alguém de olho em mim e em você. E muitas vezes pode pensar assim, não gosta de você, pode não gostar de você, mas sabe que as suas atitudes diante de muitas vezes fazem a diferença. Às vezes você não fala palavrão, você não manda, como os outros falam, jogando praga nos outros aí, que os outros falam, mas você é uma pessoa que abençoa e tem palavras de vida eterna na vida daquela pessoa. Às vezes as pessoas têm inveja de você, irmãos, mas não é inveja porque essa pessoa, não, é porque o Espírito Santo de Deus atrai essas pessoas, mesmo que essas pessoas não saibam, o Espírito Santo de Deus incomoda elas para que elas possam se chegar até você, e elas poderem um dia te dar apenas uma brechinha, para que você possa entrar em contato com ela, no nome de Jesus. Às vezes não fique incomodado porque alguém não gosta de você, irmão. Saiba uma coisa, Deus tem propósito em tudo nas nossas vidas. Amém, irmãos? Eu coloquei assim, a sua única tristeza era não terem filhos. Por isso que o segundo ponto diz assim, um sacerdote fiel. E eu digo assim, um Renato fiel. Diga nessa noite sempre, irmão, mesmo que muitas vezes nós somos falhos, mas você não tem negado o nome do Senhor. Às vezes não temos vontade de orar, pastora, às vezes não temos vontade de vir na igreja, mas muitas vezes eu olho e falo, nossa Senhor, eu tenho uma casa, tenho uma mulher, tenho uma filha que eu não era para ter, porque a Ione era estéril, e Deus operou um milagre. Eu andei 33 anos a pé, e comecei a ter o meu carro, comecei a trabalhar, sou bem sucedido na profissão que eu fui, irmão, consegui dar entrada em minha aposentadoria, por mais que eu não me aposentei. Eu tenho que glorificar Deus, irmãos, tenho que glorificar Deus. Então nós temos motivos para adorar o Senhor, e pediam sempre a Deus que lhes concedesse uma família, e nem imaginariam que Deus responderia às suas orações, e daria não um sacerdote, mas um profeta. E nós olhamos e vemos que seu filho não seria um simples profeta, pois proclamaria o rei que estava por vir. Ele foi a voz que clamava no deserto, meu irmão. João Batista foi o maior profeta que existiu, o maior, porque além dele ser primo de Jesus, tudo, meu irmão, Deus tem começo, meio e fim. Era de uma linhagem, e Deus tinha que fazer, durante esses 400 anos que houve de silêncio, que Deus se silenciou, Deus voltou
a bradar a sua palavra através desse homem e deu alegria a toda a sua casa no nome de Jesus. O terceiro ponto diz assim: um sacerdote receoso. Lucas 1, do 8 ao 17 diz assim, aleluia: ora, aconteceu que exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem de seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo da multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. E disse-lhe, porém, um anjo a Zacarias: não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará a luz a um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão ao seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, e não beberá vinho forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos aos filhos de Israel, ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. O 18 diz assim: então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada de dias. O terceiro ponto diz assim, que é um sacerdote receoso. Muitas das vezes nós fazemos inúmeras orações a Deus, petições a Deus, e às vezes nós turbamos, desconfiamos e desacreditamos e fazemos uma outra pergunta: Senhor, será que eu vou conseguir? Será que eu estou velho? Será que eu posso fazer isso, deixar de fazer aquilo? Irmãos, talvez você tenha um sonho de ir para os Estados Unidos, talvez você tenha um sonho de morar fora do Brasil, de ter uma nova casa, de ter um novo momento com Deus. Eu digo uma coisa para você, irmãos, que o avivamento de Deus está aí todos os dias. Todos os dias. E eu falei assim para mim, que eu tenho tanta coisa para comprar, mas eu não me preocupo, não é com roupa, irmãos. Às vezes eu falo assim, esse tempo atrás eu estava olhando, pastor, na Amazon, eu estava na minha listinha lá, e eu vou comprar em nome de Jesus, irmãos. Estava em 2.600 e pouco reais para comprar em livros. E eu falei assim, eu vou comprar em nome de Jesus. Está lá, tudo marcadinho lá, colocado com o coraçãozinho. E sabe por que eu quero dizer isso, irmãos? Porque muitas vezes o inimigo vem colocar dúvidas no seu coração. Mas eu coloquei aqui uma coisa muito importante: em seu turno, no serviço do templo, cada sacerdote tirava a sorte para determinar que o ministério realizaria. E Zacarias foi escolhido para oferecer incenso no santuário. Tratava-se de uma grande honra, permanecida a um sacerdote apenas uma vez na vida. Às vezes, meu irmão, tem oportunidades na nossa vida, e marca isso, que será uma vez só na sua vida. O cego de Jericó, ele jamais veria Jesus, se ele não tivesse aquele dia clamado: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque Jesus estava indo direto para onde? Para o sacrifício. Amém, irmãos? E diz assim, e é bem provável que Zacarias tinha ficado encarregado de oferecer o incenso no período da tarde. Podemos observar como Deus, muitas das vezes, irmão, fala com os seus servos e os chama quando estão ocupados, realizando suas tarefas diárias. Tanto Moisés quanto Davi cuidavam de ovelhas, e Gideão debulhava o trigo quando receberam seu chamado de Deus. É difícil manobrar um carro, irmão, quando o motor está desligado. Isso quer dizer uma coisa para você, meu irmão: se você não estiver em movimento, não estiver com o Senhor, muitas das vezes, como Deus vai te usar se você está muitas vezes parado, encostado, empoeirado? E também diz assim: e quando nos colocamos em movimento,
Deus começa a nos dirigir. Note, meu irmão, que quando nós estamos parados, desanimados, entristecidos, pode ver que Deus não usa você, não usa quase ninguém, irmãos, mas quando nós estamos fazendo a obra de Deus, mesmo que difícil, mesmo que nós achamos que não temos capacidade, Deus nos capacita, vai lá e dá a vitória no nome de Jesus. Por que você está no ministério? Por que você está fazendo as coisas, irmão? Não é por causa do seu talento natural, porque se for muitas vezes por talento natural, muitas vezes nós paramos, meu irmão, mas porque Deus tem um propósito na sua vida, e que às vezes as pessoas olham para você e veem você, muitas vezes, sabe o quê? E eu olhei já para a minha vida, em ascensão, muitas vezes, na hora do louvor ali, eu fiquei vendo, irmãos, quantas as vezes nós já estivemos diante de Deus, pastora Sônia, em ascensão. Sabe o que é isso? Você estava lá embaixo e Deus começa a fazer você subir, e você vai subindo tão alto, e você não faz que nem Pedro, olha para o vento, e você deixa Deus levar você, no poder de Elias, como diz, e você não fica nem abismado nem nada, você fica feliz, contente, porque você olha para dentro de você, sabendo que não é você que está realizando, mas é o poder de Deus se manifestando na sua vida, para que você saiba que você não é um qualquer um, você é um filho lavado e remido no sangue de Jesus, aleluia. É isso que você tem que entender, irmão, um sacerdote receoso. Não fique com isso, meu irmão. Lembre sempre que Deus vai usar, eu coloquei aqui, é difícil manobrar um carro quando o motor está desligado. Toca num crente que está desanimado, toca num crente que não quer saber de Jesus, mas toca num crente que está com o seu motor em movimento, ligado, cheio ali do óleo, cheio da unção, com os 4 pneus ali calibrados, meu irmão, para onde ele vai. Eu me lembro que minha sogra e meu sogro foi para o Mato Grosso com um chevetinho velho, pastor, 86, foram e voltaram para a glória de Deus. Assim é muitas das vezes, nós não precisamos ser uma Lamborghini ou um Ferrari, nós podemos ser um Fusquinha, mas um Fusquinha que vai com Deus e volta com Deus, no nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite, irmãos? Às vezes nós olhamos e vemos esses homens de Deus tremendos que nós vemos na mídia, números, muitos, cheios de poder de Deus, fazem coisas tremendas, e você olha e fala para assim, eu nunca vou fazer o que esses homens fazem. Você não tem ideia do que você já tem realizado para o Senhor. E que muitas pessoas que entram no ônibus, na rua, olham dias e passam dias e falam, nossa, como ele continua crente. Eu lembro que ele era novinho, magrinho, que nem eu era magrelo, e estava ali, e continuo. Esses dias, irmãos, eu fiquei atônico. Chegou um irmão e me parou e falou, eu tenho algo de Deus para você. E na hora eu gelei, sabe, irmão? Por mais que a gente erre, a gente não é perfeito, né, irmão? Aí chegou, ele falou, a gente não é perfeito, ninguém é, não tem. A gente fala assim, não somos. Ele falou, tem algo falado para você de Deus. Eu falei, amém, irmão, vai para cima em nome de Jesus. E não falei assim, está repreendido, se for de Deus, não. Eu falei, em nome de Jesus. Aí ele começou a falar, eu falei, eu tenho visto atentamente sua aflição. E aí a gente olha e vê que o que nós temos passado muitas vezes, meu irmão, é que Deus tem cuidado da gente. E Ele falou coisas para mim que às vezes eu fico falando assim, Senhor, será que eu sou digno de estar na tua casa, de estar fazendo a tua obra? Eu estou fazendo as coisas relaxadamente, Senhor. Eu sou crítico, pastora Sônia, comigo mesmo. Com os outros, às vezes eu não estou nem aí, às vezes, irmão, sabe? Às vezes eu não fico preocupando muito com os outros, mas comigo sim. E aí esse homem veio e falou, eu não chorei na hora, eu me contive na hora, sabe? Se for para você chorar, eu chorava. Onde eu estava tinha 300 pessoas, e eu fiquei na minha, aguentei firme ali,
e aquele choro veio para dentro de mim. Mas eu fiquei tão feliz na hora de tudo que ele falou, aí, não por o que ele tenha falado, mas ele falou assim, de tudo, uma das coisas que ele falou, de todo esse tempo que eu te conheço, você tem permanecido de pé, como muitos que têm se desviado do caminho. Foi uma das coisas foi a coisa mais importante que ele falou para mim, pastor, que eu na hora eu pensei, que ele falou assim, de todo o tempo que eu te conheço, você não se desviou do caminho. Isso aqui muitas vezes eu quero dizer para você, irmãos, nós temos passado por muitas lutas, não desanime, não se afaste do Senhor. Às vezes a gente pensa em muitas coisas, mas como diz aqui o tema dessa mensagem, aquele que te faz promessa é fiel para cumprir. E isso nós temos que entender, amém, irmãos? E diz assim para nós finalizarmos, e seria, aleluia, o versículo, o 4 diz assim, o ponto 4 diz assim, um sacerdote incrédulo, 18, 22 diz assim, aleluia, estamos terminando, meu irmão. Então perguntou Zacarias ao anjo, como saberei isto, pois sou velho e a minha mulher avançada de dias? E respondeu-lhe o anjo, eu sou o Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. E todavia ficarás mudo e não poderás falar, até que o dia em que essas coisas venham se realizar, e se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais o seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se que em tanto demorasse no santuário, mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tivera uma visão no santuário, expressava-se por acenos e permanecia mudo. Isso que eu quero dizer para você nesta noite, irmão, em nome de Jesus, que é o quarto ponto, que é um sacerdote incrédulo. Às vezes nós somos incrédulos, nós falamos do povo lá fora, do mundo lá fora, e muitas vezes nós somos incrédulos daquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas, porque Zacarias naquele momento, ele indagou o anjo, indagou Gabriel, achando que Deus não poderia fazer aquilo na vida deles, mas nós olhamos e vemos que nós servimos um Deus impossível. Deus pode curar, Deus pode manifestar o seu poder, Deus pode fazer todas as coisas no nome de Jesus, meus irmãos. E às vezes nós achamos que Deus não pode, que Deus não vai conseguir, porque eu tenho uma enfermidade, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Deus é Deus. Deus pode tocar amanhã, colocar o seu marido aqui, colocar o seu filho aqui, colocar a sua sogra, o seu esposo, seja quem quer que seja, mas no tempo dele, crê somente e verás a glória de Deus, irmãos. Quem diz que todos nós aqui temos um ministério com Deus? A pastora Sônia, Deus tem um ministério na vida dela, colocou como anjo, mas você tem um ministério com Deus, e Deus colocou você sobre essa terra, para que você faça e exerça o ministério que Deus para você, que é fazer com excelência, com poder e glória, no nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Eu coloquei aqui, e é muito importante, seria de se imaginar, que a presença, olha, irmão, muitas das vezes a nossa incredulidade faz, seria de imaginar que a presença de um anjo e a proclamação da palavra de Deus fortaleceria a fé de Zacarias, mas não foi o que aconteceu. Em vez de olhar para Deus pela fé, o sacerdote olhou para si mesmo. De um filho era um acontecimento impossível para Deus. Ele olhou, meu irmão, na perspectiva dele, sendo velho, a sua mulher velha. Mas nós temos que entender que nós servimos um Deus que é um Deus do impossível, que é um Deus que trabalha para aquele que nele espera. E Zacarias era um homem que trabalhava e esperava no Senhor, era irrepreensível. Mas no momento que nós vemos ali, muitas vezes a presença de Deus, vem aquela força humana, negativa, muitas vezes fala, será que é para mim? Não, abraça. Muitas vezes é uma coisa que eu sempre falo, eu não quero saber se o pato é macho, Carlinho, eu quero saber do ovo. Muitas vezes, irmão, você precisa do ovo, não precisa saber se o pato é macho, você precisa do ovo, amém, irmãos?
E é isso que nós temos que entender muitas das vezes. E eu coloquei aqui, Zacarias desejava alguma garantia, além de palavras de Gabriel, o mensageiro de Deus, possivelmente um sinal do Senhor. E olha aqui uma coisa muito importante, meu irmão. Claro que se tratou de incredulidade, e isso é algo inaceitável para Deus. Deus, meu irmão, não quer que nós tenha dúvida a respeito dele nas nossas vidas. Ele não precisa provar para nós nenhuma vez que ele é Deus, que ele é poderoso, que ele é justo, que ele é fiel. Na verdade, Zacarias questionou a capacidade de Deus de cumprir sua promessa. Agora eu te faço uma pergunta para você, e essa pergunta é uma pergunta retórica. Você tem, irmãos, dúvida das promessas que o Senhor tem para a sua vida? Eu não tenho, irmãos, porque vai se cumprir em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, irmãos? E o quinto ponto para finalizarmos diz assim: um sacerdote favorecido. Lucas 1, 23 ao 25, do 23 ao 25 diz assim, aleluia, glória a Deus. E sucedeu que, terminando os dias do seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular a minha vergonha perante os homens. Aleluia, irmãos. Muitas vezes a nossa incredulidade, você tem que saber que você é favorecido por Deus. Deus tem olhado as nossas orações, dia após dia, mas eu quero colocar e ler para você aqui, que é muito importante. Deve ter sido difícil para Zacarias contemplar sua semana de ministério, não apenas para causa da sua deficiência física temporária, mas também por causa da sua empolgação. Mal podia esperar para voltar à região montanhosa. Lucas 1,39 diz: onde vivia, e contar as suas boas novas à sua esposa. Ao que parece, o espanto e a curiosidade do povo fez com que Isabel se escondesse por um certo período. E diz assim: não apenas teria um filho, mas o nascimento dessa criança seria a prova de que o Messias estava chegando. Foram dias de glória. Se coloque de pé nesta noite, em nome de Jesus, irmãos. Irmãos, o que Deus tinha para dizer para você nesta noite é que aquele que te fez a promessa é fiel para cumprir. Não importa o que você esteja passando, seja enfermidade, seja doença, seja aquilo que aos teus olhos, que você não consegue segurar, você não consegue dominar, Ele é aquele que tem adiante da sua vida. Ele é um Deus de promessa, Ele é um Deus que manifesta o seu poder. Dentro de nós há um pecado adâmico, que tenta colocar dúvida referente ao nosso Deus, mas Ele é o fiel. Tem uma canção que diz assim, diz bem assim: olha para mim. Tem uma canção que diz assim: eu me humilharei, teus anjos virarei, como criança eu serei, mas olha para mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus olhos cantarei, mas olha para mim. Você pode estar no seu quarto nesta noite, irmãos, em qualquer lugar que você possa estar, no seu trabalho, Deus está te olhando, Deus está te visitando. Muitas vezes você está desanimado lá, Deus envia um anjo, meu irmão, você não está vendo com seus olhos carnais, mas aquele anjo está ali te sustentando, te capacitando com a sua presença, e vem uma presença alegre e feliz na sua vida, dizendo: eu estou contigo, não temas, no nome de Jesus. Desde já, Senhor, eu peço a Ti nesta noite, Pai, que o Senhor possa manifestar o Teu poder. Nós temos inúmeras promessas nas nossas vidas, Pai, mas a maior promessa que um homem possa ter é ter a Tua presença, Senhor,
porque quando nós temos a Tua presença, o Senhor nos incendeia, o Senhor nos anima, o Senhor nos impulsa a continuar e bendizer o Teu santo nome. E aqui nesta noite, e nos quatro cantos desse Brasil, dessa nação, Pai, que o Senhor possa nessa noite, em nome de Jesus, visitar a cada homem, a cada mulher, a cada criança, a cada adolescente, Pai, em nome de Jesus, que toda enfermidade nesta noite, Pai, toda obra das trevas caia por terra nesta noite, em nome de Jesus. Toda depressão, Senhor, saia agora em nome de Jesus. Nós pedimos, Senhor, e declaramos para louvor do Teu santo nome, Pai, a cura, Senhor, espiritual, a cura física, Senhor, em nome de Jesus. Visita os hospitais nesta noite, Pai, visita os presídios, Senhor, tira esse homem da droga, da prostituição, Senhor, da criminalidade nesta noite. Oh, Espírito Santo de Deus, eu não sou nada, Senhor, essa palavra não é minha, meu Deus. Tudo que se encontra aqui é o Senhor que faz, é o Senhor que cura. E eu peço nesta noite, Senhor, que todo espírito de mortandade nesta noite bata em retirada agora, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Oh, Espírito de Deus, Tu és santo, Pai. É verdade, Senhor. Eu creio que vai, Pai. Eu creio, aleluia. Oh, meu Deus. Enche, 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 Senhor. Enche, Senhor. Oh, xarabaço.